Chega mais, torcida gloriosa, torcedor do Botafogo. Bom, depois da festa de confirmação aí do acesso, falta o Botafogo o título, né? Falta a conquista desse título para nós fecharmos aí o ano de 2021 com mais tranquilidade. Mas, ao que parece, a senhora CBF aí, como sempre, não vê com bons olhos e já começou a tomar as suas atitudes absurdas aí para a próxima partida do Botafogo contra o Brasil de Pelotas. Vamos saber que história é essa da CBF escalar árbitro paranaense, partida que todo mundo sabe que o Curitiba e o Botafogo estão em clara disputa aí pelo título. Então só pode ser brincadeira essa escalação de um trio paranaense para o próximo jogo do Botafogo contra o Brasil de Pelotas. E mais, vamos falar também sobre alguns nomes citados por Eduardo Freeland na entrevista ao Lance que ele deu hoje, né? Falou sobre Benevenuto, falou sobre Luiz Fernando, falou sobre Marcinho, e às vezes a gente nem lembra mais de algumas figuras, né? Mas são jogadores do Botafogo que estão emprestados a outros clubes, né? E o diretor de futebol falou sobre esses jogadores que estão para retornar para o Botafogo, como é que ficaria a situação deles, vão negociar, voltam a jogar pelo glorioso ano que vem. E mais para fechar, o painel tático com o Thaís Coutinho, mas segura aí que é só depois da vinheta. Somos mais de 35 mil inscritos aqui no Gigante Glorioso, e você que está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito, clica no botão inscrever-se logo aqui embaixo, dá essa moral pra gente, deixa o like aqui no vídeo, compartilha nos grupos para que a gente possa alcançar cada vez mais botafoguenses com o nosso conteúdo. Bom, só quem viveu aquele 2020 totalmente esquecível como nós vivemos ano passado, entende que com toda aquela tragédia que nós tivemos em campo ali, o Botafogo foi altamente prejudicado também. Eu não vou aqui, obviamente, entrar em detalhes aqui dos erros do passado e tal, mas a gente precisa estar muito atento com o nosso retorno, né? Porque a má vontade e a incompetência da instituição CBF com o Botafogo, e com diversos times brasileiros, é enorme, né? Mas a gente precisa falar aqui do Botafogo, e não é possível que não passe pela cabeça deles que ao escalar um quadro para a partida que tem um grau de importância de uma decisão, né, para os clubes que encabeçam a tabela da Série B, não tem a menor influência você escalar árbitros justamente dos lugares, dos locais, dos times interessados nesse título. Então, não tem o menor cabimento, né? O Botafogo pega o Brasil de Pelotas, no estádio Bento Freitas, em Pelotas, no próximo domingo, e o quadro de arbitragem tem um trio totalmente escalado do Paraná, né? Então, eu vou ler aqui o quadro para vocês de arbitragem. O árbitro é o José Mendonça da Silva Júnior do Paraná. O árbitro assistente do número 1 é o Rafael Trombeta. E o segundo assistente, Jefferson Cleiton Piva da Silva, também do Paraná. E o restante do quadro vocês estão vendo aí na tela. Então, na disputa direta do Botafogo com um clube do paranaense, como é no caso do Curitiba, ter um trio de arbitragem totalmente do Paraná é um absurdo, né? Tem um fato curioso também que, inclusive, envolve o senhor Mendonça Júnior da Silva, não é isso? José Mendonça da Silva Júnior, que o Botafogo da Paraíba chegou a solicitar a retirada dele numa partida contra o Paysandu na Série C mês passado, né? Onde, enfim, o Botafogo da Paraíba solicitou isso porque no passado já tiveram problemas com esse árbitro, ou seja, é um árbitro que já vem criando problemas em partidas na Série C, e é o árbitro escalado aí para uma partida decisiva como essa, numa localidade onde entra em conflito de interesse aí. A gente não está dizendo aqui que o Coritiba solicitou que a arbitragem fosse de lá, não é isso. A gente está expondo aqui a falta de coerência da CBF, né? A falta de noção de colocar um trio surrealmente de um local exatamente de onde um rival está brigando pelo título juntamente com a gente ali, que no caso aí é o Curitiba. A acusação que não é em cima do Curitiba, em cima da instituição que não tem a mínima noção de escalar um quadro de arbitragem imparcial, né? Que não deixe esse tipo de situação ocorrer. Então a gente precisa manter os olhos atentos para essa questão da arbitragem, né, nessa partida, como sempre. É um pedido que a gente faz aqui, cansamos de falar sobre a arbitragem aqui no canal. Então a gente precisa que o Botafogo entre com a reclamação desse absurdo, porque até pressionando, reclamando, a entidade já não faz nada, né? Eles demitiram o Gaciba, que estava lá desde 2009, só agora. Na Série A, que acompanha aí, viu que o Bahia entrou com a reclamação na CBF contra o pênalti dado para o Flamengo no Maracanã, no último dia 11, e a CBF respondeu hoje. Sabe o que eles responderam? O reclamante tem razão. A CBF deu razão para o Bahia. Mas sabe o que vai dar isso? Nada. Porque o comandante que seria o responsável já saiu. E o senhor Alício Pena Júnior, né, que substituiu o Gaciba, vai fazer o quê? Mudou o comando, mas pelo visto a mentalidade não vai mudar. Então, citando só esse exemplo aqui do Bahia, óbvio que a gente vai ter que olha com nossos próprios olhos, mas a gente precisa estar atento também ao que está acontecendo ao nosso redor, porque a mentalidade não vai mudar nem tão cedo. Então, nos resta ficar sempre atento, eu falo isso para nos posicionarmos sempre. O Botafogo precisa se posicionar. Óbvio que aqui a gente fala de Botafogo, mas o Botafogo nunca pode ser omisso em situação nenhuma. Nunca vencido pelo cansaço. O clube sempre precisa estar atento ao que está acontecendo, se posicionar sempre e protestar em casos onde absurdos como esses aí aconteçam e que não nos prejudiquem mais.
seja para conquistar título da Série B, seja em campanha da Série A no que vem. Bom, esquecendo um pouquinho essa parte de arbitragem aqui, o Eduardo Freeland está em tudo que é canto agora, né? Ele está no Sport TV, teve lá no primeiro tempo da Band, hoje teve entrevista dele no Lance lá com o jornalista Sérgio Santana, e além de falar de sempre, o diretor de futebol falou lá pro Sérgio, né, sobre alguns nomes que ainda pertencem aqui ao Botafogo, que às vezes a gente nem lembra mais, né? E às vezes também a gente nem quer lembrar, né? Quando a gente lembra, vem aquela lembrança amarga, né? Tipo, Luiz Fernando, Marcelo Benevenuto, Marcinho, né? Então, sobre esses nomes aí, vou resumir um pouco do que o Freeland falou aqui, que ele falou do Luiz Fernando, que a gente já falou, inclusive, aqui no canal Gigante Glorioso lá atrás, o Guilherme tem um vídeo sobre isso. Ele falou de um possível retorno do jogador, né? Claro que isso ainda vai passar por uma aprovação do Anderson Moreira, que lembrando aqui também que o Botafogo já negocia a permanência do Anderson Moreira, que deve sair aí nos próximos dias, enfim. E o Anderson quer conhecer o jogador, quer ver o dia a dia do Luiz Fernando, como é que fica o desempenho, etc. E é claro que o mais preocupante é o salário do Luiz Fernando, que é um salário que é acima da média dos jogadores, né? Então, no momento em que a folha salarial precisa ser cuidadosamente montada, a gente precisa ter muito cuidado com isso aí. Sobre o Benevenuto, o Fortaleza sinalizou que tem interesse em ficar com o atleta. O Freeland também reconhece que o Marcelo saiu do Botafogo num momento muito ruim, né? Uma relação conturbada dentro do clube, com a torcida principalmente, né? E a intenção do Marcelo também é de ficar, deu uma entrevista recente, parece estar muito satisfeito lá, e eu acho que seria o caminho ideal também. O Freeland sinalizou que talvez o principal ponto seja negociá-lo. O Freeland também falou sobre a suposta proposta do São Paulo, né, que teria chegado ao Botafogo. Ele desmentiu completamente, o Botafogo não recebeu nenhuma proposta do São Paulo. O negociante no momento é o Fortaleza e provavelmente deve ser o destino de Marcelo Benevenuto. E outro provavelmente tem o objetivo como negociação, já que não se firmou no Botafogo, né, dificilmente teria espaço também na Série A, é o Marcinho, né? Mas mesmo assim o Freeland não descartou a possibilidade de retorno do Marcinho, apenas afirmou que isso seria trabalhado ainda, enfim, precisaria olhar o cenário, como ficaria o cenário para o ano que vem, para a vinda do Marcinho. O Marcinho está bem lá no Vitória, está sendo um dos principais nomes para conquistar essa tentativa de salvação do Vitória, né? Então o Marcinho está sendo um dos principais nomes lá, talvez seja o destino do Marcinho. Então, desses três jogadores que o Freeland comentou ali, o que mais você via que a intenção realmente de vinda é do Luiz Fernando, né? Opinião aqui, para mim, nenhum dos três seria viável uma negociação para ficar no Botafogo. Para mim, os jogadores precisam sair do clube. Acho que não tem mais espaço aqui para o Marcelo Benevenuto, com todo o seu futebol que vem jogando muito bem no Fortaleza, mas quando a gente pensa em mentalidade, quando pensa em outros fatores, acredito que o Benevenuto não tenha esse espaço mais no Botafogo. Eu acho que já passou o momento dele, o momento de início de carreira, e eu acho que o Botafogo ganharia mais negociando o jogador numa venda talvez para o próprio Fortaleza. No caso do Marcinho também é a mesma coisa, o jogador não se firmou aqui, então a oportunidade de que quem viu o futebol dele lá no Vitória, está satisfeito com ele no Vitória, talvez estenda o contrato de empréstimo ou possível venda também do Marcinho. E o do Luiz Fernando, cara, eu acho que a questão salarial pesa muito, né? Precisa enxugar essa folha. O salário do Luiz Fernando, não, ao meu ver, não condiz com o futebol que ele vem até apresentando no Grêmio ou que ele já apresentou no Botafogo. Bom, e agora eu vou deixar vocês aqui com a minha amiga Thaís Coutinho, com o painel tático. Um forte abraço a todos vocês, até o próximo vídeo. Com você, Thaís. Chega mais, torcida gloriosa. Hoje é dia de painel tático da Thaís Coutinho e, obviamente, vamos falar dos gols mais importantes da temporada, que garantiram o nosso acesso à Série A do Brasileirão. Então, bora comigo. Galera, o gol de empate inicia com o Botafogo trocando muitos passes, buscando espaços para criar as jogadas. Olhem a movimentação do Pedro Castro. Ele começa a jogada no gol e parte para o campo de ataque. Observem que o Chay olha a corrida do Pedro Castro e cruza certinho na cabeça do volante para empatar. Tudo igual no Newton Santos, 1-1. O gol da virada é a jogada mais letal desse time. Mas antes de falar desse gol, eu quero que vocês vejam esses dois gols anteriores do Navarro. Preste atenção na jogada desse gol contra o Vila Nova. E agora, prestem atenção nesse outro gol contra o Vasco. Já deu para entender, né? Fica muito claro que o lado esquerdo do fogão é a válvula de escape do time do Anderson. Seja com o Hugo, seja com o Carlinhos, seja com o Diego Gonçalves ou até com o Friso. Percebam a movimentação do Matheus Friso. Ele faz o trabalho do Diego Gonçalves e cruza na área. Agora percebam também que o Navarro sempre se antecipa à marcação. É artilheiro nato, homem-gol, bola na rede e acesso garantido do fogão. E aí, galera, curtiram o painel tático?
Quem tá acostumado a me ver aqui sempre fazendo painel deve ter reparado que a minha voz tá diferente. Eu ainda não me recuperei do jogo, galera. Eu tô muito rouca, eu gritei bastante lá no jogo. Mas estou me recuperando aos poucos, espero que vocês entendam, beleza? Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, deixa um comentário aí que eu gosto de ler todos. Beijo no coração de todos e saudações alvinegras.